Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 18. Apenas este texto para nossa meditação esta noite. Sem nenhuma demagogia, posso dizer com muita sinceridade, estou sentindo a presença de Deus gloriosamente em nosso meio esta noite. Aleluia. Capítulo 4, versículo de número 18 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Apenas este texto que diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E meus queridos irmãos, observando o contexto em que está inserido estas últimas palavras do capítulo 4, logo veremos que Paulo está falando especificamente acerca da vinda do Senhor Jesus. E para o apóstolo Paulo, falar da vinda de Jesus à igreja era um motivo de consolação, era garantir à igreja uma mensagem de consolação. Por isso que ele conclui este capítulo dizendo: por causa disso, por esta razão, por este motivo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E com base nesta declaração do apóstolo Paulo, gostaria de nesta noite compartilhar com os amados irmãos e amigos acerca de uma palavra que está no meu coração, intitulada As Verdades Consoladoras que acompanham a promessa da vinda de Cristo. As verdades consoladoras que acompanham a promessa da vinda de Cristo. E meus queridos e amados, estudando acerca da vinda de Cristo, podemos ver que, segundo as Escrituras, no sentido geral, e quando eu falo no sentido geral, eu estou falando da vinda de Cristo incluindo as duas fases. Então, no sentido geral, a Bíblia ela destaca para nós três verdades importantes acerca da vinda de Jesus. A primeira é que Jesus virá para a igreja. E em 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 2, Paulo mostra que a vinda de Cristo para a igreja dar-se-á justamente dentro de um aspecto em que Jesus voltará como noivo para a sua noiva. Paulo, ele diz aos crentes em Coríntios que estava tendo cuidado ou estava zelando por eles, um tal zelo, porque queria apresentar-lhes como uma noiva virgem ao esposo. Logo, ele estava afirmando que a vinda de Cristo para a igreja revela-o como noivo. Já em Mateus capítulo 24, versículo de número 29 e o versículo de número 30, e concomitantemente Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia mostra que dentro deste texto, Jesus voltará, mas voltará para Israel, e para Israel ele voltará como seu Messias, como seu rei, e a Bíblia mostra de maneira muito clara que este aspecto da vida do Senhor Jesus acontecerá no final da grande tribulação. Em terceiro lugar, Mateus capítulo 25, versículo 31, a Bíblia diz que o terceiro propósito da vinda de Jesus é alcançar também as nações. Ele não somente voltará para a igreja como noivo, não somente voltará para Israel como Messias, mas também voltará para as nações.
e para as nações Jesus voltará como juiz, pois a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, que quando o Senhor voltar e colocar-se sobre o Monte das Oliveiras, firmar os seus pés, e a terra sofrerá um terremoto tamanho, onde se abrirá o Monte das Oliveiras, e ele separará as ovelhas dos bodes e julgará as nações. A Bíblia mostra que o Senhor voltará como juiz para a nação. Mas como esta noite o trabalho fala especificamente da vinda de Cristo para a igreja, logo entendemos que a vinda do Senhor para a igreja dar-se-á por um ato chamado no grego de harpazo, e transliterado para o latim foi colocado a palavra raptus, que significa tirado com velocidade, tirado rapidamente. A vinda de Cristo para a igreja dar-se-á por um acontecimento que foi traduzido por arrebatamento, um rapto. Acontecerá um rapto nesta terra, mas não será um rapto feito por pessoas malignas, feito por sequestradores, feito por qualquer OVNI, como as crenças ateístas tentam afirmar. Mas será o rapto da igreja, onde o povo que exalta o nome de Jesus deixará este torrão para encontrar-se com o seu noivo nos ares, e conforme a palavra do Senhor estaremos para sempre com Jesus. E meus queridos irmãos, Paulo, falando acerca da vinda do Senhor Jesus, ele chega a declarar aos crentes de Tessalônica que este fato é um fato tão glorioso que é motivo de consolação para os salvos em Cristo Jesus. E logo me perguntei qual o propósito de Paulo ter afirmado que a vinda do Senhor seria um ato que produz consolação ao coração dos salvos antes mesmo que aconteça. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, abra a Bíblia comigo, capítulo 1, versículo de número 10, a Bíblia mostra a primeira verdade consoladora que acompanha a promessa do arrebatamento. Capítulo de número 1, versículo de número 10, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz: e esperava nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe que Paulo está revelando um motivo para nos alegrarmos com a promessa do arrebatamento. Ele diz que a igreja espera dos céus a Jesus, e este Jesus a quem foi ressuscitado dos mortos, este Jesus, ele na sua vida operará um grande livramento para a igreja. Diga comigo, a promessa do arrebatamento consola os nossos corações, porque neste dia receberemos um grande livramento. Está claro nas Escrituras, em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, o Senhor declarou à igreja de Filadélfia: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, mas é da hora. Se fosse na hora seria no meio ou no momento, mas é da hora, é antes que a hora chegue, da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aqui está, meus irmãos, uma das razões motivadoras que consola o coração dos salvos, é porque nós temos a certeza, nós temos a convicção de que nós não entraremos nem participaremos da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A Bíblia diz que esta terra está
sendo preparada para receber os juízos da ira de Deus, porque os homens estão cada vez mais pecando, estão cada vez mais se aprofundando no pecado e acumulando ira, e quando Deus derramar a sua ira, tamanha será sobre esta terra. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, não tememos a ira que há de vir, porque a promessa do arrebatamento nos garante que antes que o cálice da ira seja derramado, nós seremos raptados desta terra, nós seremos tirados rapidamente deste mundo de pecado. E meus queridos irmãos, quando cremos e quando lemos esta passagem bíblica, logo cremos que a vinda de Cristo para a igreja não será pós-tribulacionista. Há uma corrente teológica tentando provar de que a vinda de Jesus acontecerá após a grande tribulação. Mas quando lemos as passagens bíblicas, logo entendemos que este grupo de teólogos estão equivocados em suas afirmações, porque a Bíblia logo nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 44, e em Mateus capítulo 25, versículo de número 13, que a vinda de Jesus dar-se-á acompanhada de um fator chamado fator surpresa. Se Jesus voltasse após a grande tribulação, não haveria nenhuma surpresa da vinda de Jesus, porque logo saberíamos que ele voltaria depois dos 7 anos de tribulação. Mas veja o que diz a palavra do Senhor, confira comigo, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 44, veja o que o Senhor falou acerca de sua vida, para nesse texto revelarmos que a vinda de Jesus não é pós-tribulacionista. Jesus deixou muito claro para nós, e confiramos agora a palavra do Senhor. Mateus 24 e 44 diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele está dizendo que a sua vinda dar-se-á acompanhada por um fator chamado fator surpresa. Em Mateus capítulo 25, versículo 13, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis. Eu estou falando com ênfase: não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus voltará surpreendentemente, será algo surpreendente. Nós temos a certeza que ele vem, mas não temos a revelação do dia que ele voltará. É por isso que ele disse: vigiai, 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 andeis com os olhos arregalados, apercebidos, assim como Eliseu esteve ao lado de Elias na hora do arrebatamento de Elias, apercebido. Elias disse: você me ver quando for tomado, você receberá a porção dobrada. E ele andou apercebidamente, olhando para tudo que é lado, atento para não perder de foco a promessa. É isso que Jesus está dizendo: vigiai, não perca de foco a promessa, não se iluda com as coisas da terra, não se embriague com as coisas daqui, não se detenha com as coisas do mundo, não ame a terra mais do que o céu. Procure estar atento, focado no que eu tenho lhe dito. Eu vou voltar, eu vou voltar. Esta promessa não é uma invenção, não é uma invenção, não é um sofisma de pastor, é uma promessa dita por Jesus. Os apóstolos falaram: Jesus vai voltar. Os anjos disseram: porque estás olhando para o céu, este Jesus que estás vendo subir, ele mesmo
é um erro. A visão midi-tribulacionista também é outro erro. Aqueles que acreditam que Jesus voltará quando a igreja estiver passando pela tribulação, no meio da tribulação. Só que a própria Bíblia nos revela que esta visão teológica é tão errada, porque ela entra em contradição com a natureza da promessa da vinda de Jesus, que é pré-tribulacionista, aonde você vê falando acerca da vinda de Jesus para a igreja, você vai ver que a natureza desta promessa é pré-tribulacionista. Se não, confira comigo, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 9. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 9. Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, comunicou aos crentes que estavam na cidade de Roma acerca da natureza da promessa da vinda de Jesus para a igreja. Ele diz, capítulo 5, versículo 9, ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Seremos por ele salvos ou da, ele diz, da ira. Antes que venha a ira, ele vai nos salvar. Ele está falando de que a vinda de Jesus, ela será pré-tribulacionista. Quer conferir mais? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 9. Veja o que diz as Escrituras. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 9. Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, quando Deus elaborou um plano para a igreja, ele deixou certo: a minha igreja não vai participar da ira, porque o meu Filho Jesus Cristo salvará a igreja. Já está dentro do projeto de Deus, e não é nenhuma teoria ou visão de teólogo que vive colidindo com as suas ignorâncias que vai mudar. É a natureza da promessa. Paulo está dizendo, Deus, ele não deixou no seu plano a igreja participar da grande tribulação, mas ele decidiu que a igreja não seria destinada para a ira, mas para a salvação. Quer ver mais? Lucas capítulo de número 21, o próprio Jesus falando acerca da visão pré-tribulacionista. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 34 ao versículo de número 36. Veja o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 21, versículo 34 ao 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, de surpresa, aquele dia. Jesus está advertindo quanto ao materialismo, o coração voltado ao materialismo. Jesus não está dizendo que não devemos desfrutar da vida material, mas ele está dizendo, não coloque o material deixando o espiritual em detrimento. Ele está dizendo, não deixe que o vosso coração se sobrecarregue, não ame mais a terra do que o céu. Aí o versículo 35 ele diz, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos ou havidos por dignos de evitar, está claro aqui a visão pré-tribulacionista, dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus está dizendo, se você não amar mais a terra do que o céu, você vai escapar do que está para vir sobre a terra. Eu voltarei antes para arrebatar o povo, então vigiai.
vigiai, não deixe que a terra venha sucumbir o seu coração. Paulo disse que a perdição dos homens estaria no fato deles amarem mais a terra do que o céu. Quer conferir comigo? Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. Paulo ensinando aos crentes que estavam na cidade de Filipos, no capítulo de número 4, Paulo falou acerca disso. Ele disse acerca dos perdidos, no versículo 19, eu digo 3 e 19, não 4, 3 e 19, ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está dizendo que aqueles que vão se perderem é porque faz do seu Deus o próprio ventre, vive para a matéria, vive para alimentar o seu próprio ego, vive em confusão de ideia, amam demais a terra, se apegam demais à terra. Nós não podemos e nem devemos nos apegar, devemos usufruir de tudo quanto Deus coloca à nossa disposição, sem se apegar às coisas da terra. Se Deus lhe der um carro, use com zelo e com cuidado, mas não ame mais o carro do que o ciclo de oração e do que a vigília. Não ame mais o carro para levá-lo só à praia e só aos banquetes, só a lazer, e esquecer de levar este carro também para a igreja, com mais alguém com você dentro dele. Se Deus lhe der uma casa de campo, não ame esta casa ao ponto de nos feriados e nos momentos de período de carnaval você viver lá e esquecer dos estudos que a igreja está desfrutando. Não coloque seu coração mais na terra do que no céu. Aprenda a desfrutar da terra, se colocar em detrimento do céu. A terra, dentro do equilíbrio do que Deus dispensa para cada crente, é bom ter carro, é bom ter emprego, é bom ter saúde, é bom ter casa, mas não deixe que essas coisas lhe algerem aqui. Ama mais o céu, não esqueça o altar, não esqueça a oração, não esqueça a consagração, porque nós não somos residentes daqui, nós somos peregrinos, e daqui a pouco aquele ônibus do céu vai passar. Nós estamos simplesmente peregrinando, e a terra é simplesmente a nossa parada. Nós não estamos aqui para morar, o ônibus vai passar e vai nos levar para o céu, para a nossa residência. Lá sim deve estar o nosso coração. Ah, irmãos, quantos crentes esquecendo do céu, quantos se prendendo às coisas daqui, como se fossem se eternizar aqui. Oxalá que o Espírito Santo esta noite nos desperte para voltar o nosso coração para o céu. Pergunta a pessoa que está do teu lado: onde está o teu tesouro? Qual é o teu maior tesouro? Porque onde ele estiver, diz a Bíblia, aí está o nosso coração. E o teu tesouro for o carro, a casa, teu coração vai estar. Mas se o teu tesouro for Jesus, teu coração vai estar nele. Casa, carro, saúde vai embora e você vai continuar firme. Porque você vai dizer: o meu tesouro é Jesus. E Jesus nunca me deixa. Jesus não me deixa só. Aleluia. A promessa da vinda de Jesus é uma promessa consoladora, porque ela revela-nos o grande livramento que a igreja vai desfrutar por intermédio desta promessa, do cumprimento desta promessa. Oh, irmãos, que tristeza, que decepção. A pessoa pregar, cantar,
falar línguas estranhas, profetizar, e naquele dia não ir. Aleluia. Que coisa triste. Já paramos para pensar nisso? E devemos ter a convicção que nós não ficaremos de fora desta viagem. E mais importante do que ter cargo, posição, nome, título, é ter certeza que um dia vai viajar com este povo. Tem gente que perde o céu para obter um cargo na terra. Mente, engana, fofoca, calunia, briga, carrega mágoa no coração e pensa que vai enganar Jesus com uma voz bonita e com um lenço molhado de lágrima. Mais importante do que lenço molhado de lágrima é um coração quebrantado diante dele, dizendo: eu te amo incondicionalmente, transcircunstancialmente, eu quero estar contigo, Senhor. Essa vida consola, esta promessa consola, mas consola aqueles que têm certeza. Eu sei que eu vou, eu sei que participarei, eu sei que não sou apenas mais súbdito do santuário, mas sou igreja, sou membro, estou incluído, meu passaporte está assinado. Pode tocar a trombeta, não tenho medo, não tenho sumido, eu estou aguardando. Um dia eu estava caminhando com o irmão, eu estava sentindo uma aflição tão grande dentro do meu coração, que no meio da rua eu gritei e disse: Jesus, vem agora, Jesus, volta agora, Jesus. Aquele irmão segurou meu braço e disse: tu faça isso não, irmão, eu não estou pronto não. Tem gente que está assim andando com você, mas não está pronto. Mas este encontro de mulheres é mulheres preparadas para o arrebatamento. É a igreja preparada para o arrebatamento. A igreja não tem que estar se preparando, mas tem que estar preparada pela palavra, para quando a trombeta tocar, dizer: vem, Maranata, vem, 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 vem. A promessa do arrebatamento, ela consola os nossos corações, porque este dia será um dia de grande júbilo para a igreja. Aleluia! Será um dia de extravasar o coração com a alegria do Senhor. É a Bíblia quem diz, foi Jesus quem disse. João capítulo de número 16, versículo de número 16 ao 22. Jesus disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, uns para os outros: que é isto que nos diz: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, de que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria.
ele faz uma analogia dizendo: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Aleluia! Ele está dizendo: quando eu voltar, vocês vão sentir uma alegria tal, diferente de qualquer sentimento de alegria que vocês sentem aqui nesta terra. Porque muitas das vezes o vosso coração, a alegria que sentis é substituída por tristezas, aflições. Mas quando eu voltar, a alegria que eu vou dar, ninguém vai arrancar, não vai ser substituída por nada. Ninguém poderá mudar o estado de alegria, a dimensão da alegria, a êxtase espiritual, que vocês vão entrar em gozo, em profundo regozijo e prazer. Vai ser tão grande que ninguém vai se meter a querer tirar, porque não poderá tirar a alegria do vosso coração. Será grande a alegria que nos aguarda. A dose de alegria será tão grande, e a Bíblia diz que essa alegria será inefável. Pedro, falando dela na primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 3 a 8. Veja o que diz o apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Aleluia. Versículo 3. E segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo, se enche de louvor, de honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amai, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro está dizendo que a gente já pode se alegrar agora. Ele está dizendo que esta alegria é tão grande que já tem uma dose desta alegria para a gente já desfrutar aqui, antes que obtenhamos o cumprimento da promessa. Já podemos desfrutar desta alegria inefável. Inefável quer dizer que não se pode exprimir por palavras. Pedro diz: eu não encontrei no dicionário uma palavra, um vocabulário para explicar, qualificar a alegria que sentimos por causa da vinda de Jesus. Ele diz também que esta alegria será uma alegria precedida por um profundo regozijo. Na primeira epístola, capítulo 4, veja comigo, capítulo 4, versículo de número 13. Ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, o que é que vai acontecer? Regozijeis, e o que mais? E alegreis.
é bênção dobrada. Quando Jesus voltar, vai ter bênçãos dobradas para a nossa alma. Regozijo fala de satisfação, de compensação, de consciência de que valeu a pena. É isso que Pedro está dizendo. Quando ele voltar, você vai ver que valeu a pena sofrer tudo por ele, e você vai se alegrar por ter alcançado o que ele prometeu. Ele está falando de uma dose dupla de felicidade de coração. Em Apocalipse capítulo 19, abra a Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7. O apóstolo João falou também acerca destas virtudes, desses privilégios. Capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos, regozijemo-nos, e o que mais? E alegremo-nos, e passamos mais o que? E demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. João está dizendo: o fato da esposa está pronta, o fato da igreja está preparada, já é motivo para a gente se regozijar e se alegrar, porque chegou o momento do grande encontro. Noiva pronta fala de nupcial, de entrada, de encontro. Ele está dizendo: vai acontecer o encontro. A noiva se aprontou, está simplesmente esperando o toque da orquestra celestial para o noivo sair da sua recâmara, a noiva entrar pela porta e eles se encontrarem. Já podemos nos alegrar, porque a noiva já está pronta. Alguém disse em uma música sacra: só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria a nossa entrada no céu. Aleluia. Uma vez um casal de missionários, vindo depois de muito tempo da missão, deram a sua vida no campo missionário, envelheceram trabalhando naquele campo distante da sua pátria, e quando cumpriu-se os dias de voltarem para a sua pátria, voltavam ansiosos para rever os irmãos, quando de repente da janela do avião a missionária olhou e disse assim: meu velho, deve estar ali uma orquestra, um tapete vermelho, que honra! Aí quando eles desceram e passaram, ninguém tocou nenhuma flauta, e ela decepcionada, esperando a orquestra tocar, e olhou para um canto para ver se via alguém para lhe recepcionar. Ninguém, nem na hora deles chegarem alguém acertou a hora para recebê-los no aeroporto. E aquela irmã idosa olhou para o marido e disse: você acha que valeu a pena? A gente deu a vida no campo missionário, e quando voltamos, ninguém para nos receber. E eles olharam para trás, um certo político ia descendo e a orquestra começou a tocar. E ela olhou e disse assim: este homem só tem poder durante 4 anos e preparam tudo isso para ele. Aí o missionário disse: não fale, minha velha, nem se perturbe com esta situação. Estão tocando para ele porque eles estão chegando em casa. Quando nós chegarmos em casa, nós ainda não estamos em casa, está lembrada? Porque quando chegarmos em casa, haverá coral de anjos, de arcanjos, de serafins, de querubins. Vai ser muita alegria. A Bíblia mostra que haverá alegria por 3 motivos. Primeiro, porque desfrutaremos de total vitória sobre o diabo. Os demônios, Satanás, seus exércitos, que hoje afugentam crentes,
assedia o crente, persegue, oprime, castiga. A Bíblia diz que naquele dia ele será definitivamente derrotado diante da igreja. Em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 7, a Bíblia diz que antes da igreja chegar nos ares, o Senhor enviará uma corte angelical de anjo, uma corte de anjo, liderada pelo arcanjo, que virá e tirará Satanás dos ares, pois a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus, mas ele anda nas regiões celestes. A Bíblia diz que o seu campo hoje, a sua residência é os ares. A Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar. E aqui vai uma advertência contra o fanatismo. Esta visão de que alguém diz que desceu ao inferno, que viu Satanás sentado em uma cadeira, uma grande mesa, e os demônios planejando. Isso é só fanatismo. Isso é só conversa de crente menino que não lê a Bíblia. O que a gente precisa saber do céu e do inferno já está nesse livro aqui. Deus não precisa arrebatar mais ninguém para revelar céu e inferno, porque o que Ele nos deu já é suficiente acerca do céu e acerca do inferno. E até porque em lugar nenhum a gente encontra Satanás presente no inferno. A Bíblia fala de 3 tipos de inferno: o Hades, o Tártaro e o Geena. E em nenhum desses 3 lugares Satanás está lá. 2 estão ocupados. Um está ocupado pelos espíritos dos ímpios que perecem sem crer em Jesus. O outro está ocupado por alguns anjos que se rebelaram, que estão lá no Tártaro. E o Geena está vazio, porque será o lugar onde será lançado todos que depois do juízo final serão lançados dentro do Geena. Em nenhum desses lugares Satanás está ocupando. A Bíblia diz que ele ocupa as regiões celestes, mas em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que o Senhor enviará o arcanjo e os anjos e vai guerrear contra a antiga serpente e vai tirá-la do espaço, e ele vai descer à terra. E a Bíblia diz: ai daqueles que estiverem na terra. Sabe por que eles vão ter que tirar Satanás do espaço? Porque ele não tem nem direito de assistir a chegada da igreja. Deus não vai dividir o espaço com ele. Ele vai ter que descer e a igreja vai subir. O espaço será um lugar de encontro. A Bíblia diz, Paulo afirmando aos Tessalonicenses, que ele voltará. O mesmo Senhor, ele não mandará representantes, mas o mesmo Senhor descerá quando o céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor dos ares. É o nosso ponto de encontro, é os ares. E Satanás e os demônios não têm direito a assistir. Deus vai dizer: olha, Miguel, desce. Eu não dou a ele direito de ver a entrada, a núpcia, o encontro do noivo com a noiva. Manda ele sair dali, tira ele. Ele desce na terra, a igreja sobe, os anjos tocam. E a igreja vai entrar triunfante pelas portas. É só alegria. Aquele crente tão fraco, debilitado, cansado, atingido, naquele dia vai romper essa atmosfera, vai estar diante de Jesus. Certo pastor me disse assim: ai, meu amigo, no céu existirá 3 surpresas. E eu disse: quais são? Dá para o senhor me adiantar o número? Ele disse: eu vou dizer, mas você vai conferir no céu. Ele está certo. Ele disse: primeiro, muitos que a gente pensa que foi, não vai. Muitos que a gente pensa que vai, não vai. A gente vai procurar fulano, ciclano e não vai achar. Eu disse: é verdade, vai ter essa surpresa. Qual é a segunda? É que na segunda, muitos que a gente pensa que não vai chegar. Aqueles que às vezes a gente fica querendo julgar que eles não vão, eles vão chegar lá e a gente vai encontrar, vai abraçar. Você vem, cheguei, a graça e a misericórdia, olha, me deu suporte, eu consegui, eu cheguei e eu disse: qual é a terceira? Ele disse: o Senhor vai me ver lá. Eu disse: eita, glória a Deus, é sinal de que eu vou chegar também. É surpresa do céu, vai ser gozo, vai ser alegria, vai ser algo tão extraordinário. Você não vai mais estar abatido com calúnia, com aflição, com necessidade, com escassez, nada disso. Você vai
sempre com o Senhor. A glória vai ser tão grande que Jesus disse que será como uma mulher que vai ter o seu filho, nem vai se lembrar da dor que passou. Depois que o menino nascer, é só alegria. Depois que se cumprir a bênção, é só alegria. Não vai estar preocupado com aflição, com humilhação. É só céu, 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 céu. E quando a gente vê Jesus, só o vento da presença dele a gente já fica querendo pular. Imagina quando a gente enxergar ele face a face. Se só um pouquinho do poder do Espírito Santo quando batiza a gente é capaz de pular, bater, quebrar as coisas de tanta alegria. Imagina quando a gente enxergá-lo, olhar para ele, olhar para a gente. Quando eu penso que o Senhor já tem vontade de ir logo para lá. Dá nem vontade de parar mais essa mensagem, porque falar no céu é aquele céu logo, irmão. Pais, manchetes e jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu um povo diferente e foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, menos a Rede Brasil, que não vai estar aqui os funcionários. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe para onde, como nem porquê, para onde foi tanta gente. Vão procurar, porém, ninguém vai ser achado. Casas faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão. Enquanto isso o povo desaparecido está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas, leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidadinha, a nossa Canaã. Lares vão chorar, lágrimas de sangue, e vão se perguntar: por quê? Somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente céticas chorando a sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte e a morte estar a rezar. Vão gritar para os montes, em total desespero, caiu sobre nós. Mas a igreja querida estará na glória, descansando em paz. Dá para você ficar de pé e adorar a Deus. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Boa esperança, boa, em direção de novo. Dando a cidade de ouro, a minha Canaã.
esta noite é a noite de você voltar. Jesus não quer me deixar de fora desta viagem. Aonde está aqui uma pessoa que deseja voltar a Jesus, que deseja viajar conosco quando a trombeta tocar? Há alguém perto de você? Convide esta pessoa agora. Diga a esta pessoa que esta promessa diz respeito aos que creem, diz respeito aos que se santificam, diz respeito aos que perseveram. Diga para esta pessoa: alguém entre nós não é evangélico, afastado dos caminhos do Senhor. Esta hora é a tua hora de voltar, e Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Ontem estávamos batizada, 31 vidas voltou para Jesus, e você pode somar nesta noite também aqui neste congresso, neste encontro de mulheres. Aonde está alguém para Jesus? Alguém que deseja voltar à casa do Pai, ao seu lugar de origem. Não sei se há alguém entre nós não crente. Se tem alguém, faço eu uma pergunta do Senhor feita por Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Voa, esperança, voa em tuas asas, leva-me para o céu. E se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a nossa Canaã. Pastor Pedro, orienta-nos para fazermos uma oração. E eu quero orar esta noite pelo aquele crente que se sente fraco na fé, mas que sabe que precisa renovar as forças esta noite. Quem sabe o diabo te atacou fortemente, desestimulando você, e quem sabe você até mesmo já afirmou: não vai dar para continuar. Mas Jesus esta noite vai te fortalecer. Quem sabe você está passando um problema tão grande na sua família, no seu lar, na sua vida, que não está encontrando forças para prosseguir. Talvez seja uma fraqueza espiritual, mas esta noite Jesus pode te dar força e te renovar. Venha aqui à frente. Se você crê e deseja algo de Deus, este convite é para você que é crente. Se você deseja esta noite o renovo, a alegria da parte do Senhor Jesus, então vem aqui. Nós iremos orar por você, e você será renovado pelo Espírito Santo. Não te preocupas com os olhares de juízo, porque quem te julga estará numa situação pior do que você. Você estará sendo vacinada, fortificada, fortalecido pelo poder do Espírito Santo que está aqui nesta noite. Jesus te quer, Ele não abre mão de você, Ele te entende, Ele te conhece mais do que você mesmo. Aleluia. Ele pode esta noite quebrar este laço do diabo que está te arrancando do altar, da presença dEle, da comunhão. Você se esforça, luta, promete e se torna reincidente nas fraquezas. Se for uma fraqueza que mereça uma correção da igreja, Deus te dará força para confessar. Se for uma fraqueza que o Espírito Santo resolva de imediato, você sairá daqui restaurado e restaurada. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele não desiste. Ele não abre mão de você. Ele não te joga fora. Aleluia. Juízes e palavras não podem estar
sem sentir a tua presença, meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pra me servir depois eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Só para contigo é bem melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas dos olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, a ti confesso. Querido Deus, continua com a tua mão estendida sobre nós. Tu sabes que a bênção, Senhor, da tua parte não vem pelos nossos méritos. Somos conscientes que somente através da tua graça e da tua misericórdia permanecemos de pé. Foi esta verdade que declaraste, Davi: bondade e misericórdia te acompanharão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias. O segredo da nossa firmeza, da nossa vitória está no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça, que nos corrige, que nos dá oportunidade, que nos levanta, que nos restaura. E no teu nome eu te peço, renova essas vidas que estão aqui,
especificamente sobre estes que vieram pela fé, crendo em renovo, crendo em restauração, crendo em possibilidade de vitória. Eu não sei quais são os desafios dos teus servos, mas eu sei que eles